senhor Osni Machado Neves, ele que é cartorário aposentado, advogado, e ele escreveu um livro muito interessante. O nome do livro é Prenomes, Nomes e Sobrenomes, e é justamente sobre isso. São nomes curiosos, nomes engraçados, nomes esdrúxulos, nomes de trás para frente, nome composto que, se você for ler, você não acredita que o pai e a mãe fez isso com uma criança. E existe sim, viu, minha gente? Mas antes de falar sobre o livro, vamos contar um pouquinho como é que tudo começou. Seu Osni, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes. Bom, vamos falar, como é que o senhor chegou nesse livro? Porque a sua atividade profissional teve muito a ver com isso, né? Bom dia. Eu não pensava que seria minha atividade profissional, desculpa, porque eu era ainda novo, estava estudando, mas eu fui mais para ajudar uma tia que era cartorária, e ali no cartório eu fui ficando, varrendo e aprendendo a escrever a máquina naquele tempo, né, numa Remington, 1924, e ali fui vendo os nomes estranhos e comecei a coletar esses nomes, achando interessante que para mostrar para colegas, amigos, e acabei ficando no cartório, trabalhando mesmo. Isso aqui em Bauru ou em Piratininga. E acabei me tornando escrivão daquele cartório, onde eu fiquei quase 30 anos, depois ainda fiquei mais 8 no cartório de ofício judicial, que é onde tocam os processos. Mas foi assim que começou. Aliás, nem precisava trabalhar em cartório, porque na minha família tem nomes que eu já poderia ter começado por ali. Por exemplo, só para você ter uma ideia, e os prezados ouvintes, os meus avós paternos se chamavam Aprígio e Filúvia. Tá brincando? Aprígio e Filúvia. Os meus bisavós paternos, João Clímaco e Porcina, né? E tinha os tios avós, aliás, a minha avó materna também era um pouco diferente, Amazília, né? Mas ela era casada, não era amaziliada, não, como eu. E tinha os tios avós, né? Tios do meu pai, a tia Adalzija, o Pompílio, o Agrício, o Eufrides. Aí eu me casei, a sogra se chama, está viva ainda, que é viúva do professor Gutenberg de Campos, com 99 anos, Osmarina. Dona Osmarina. Ainda, talvez você até tenha conhecido. Sim. E ainda tinha uns tios que vieram ser meus tios, porque casaram com as tias do meu pai. Cleóbulo, Jupira, Láurea, que aí já é da família da minha esposa, Láurea, Leusa, Ariete, Odranoel, né? E assim por... risada então já daria para eu ter pensado antes de trabalhar em cartório nisso, né? E como é que surgiu essa ideia? O senhor viu esse monte de nome, foi anotando, e acho que todo mundo achava engraçado. Da onde surgiu então a ideia? Quer saber, eu vou juntar tudo isso aí num livro, contar eu as pensei, inicialmente eu pensei, falei, bom, fazer uma relação grande, depois quando me aposentar vou fazer um livro. É sobre isso que papai brincava, que o homem precisava escrever um livro, além de ter filho, né? E plantar uma árvore. Então eu pensava nisso. Mas só que quando eu me aposentei, alguém lançou um livro nesses moldes, uma relação de nomes estranhos. E muito interessante, mas para a leitura eu achei meio cansativo. Você pega lá os 2.000 nomes estranhos. Só tinha nome, né? Só nome, né? Não tem graça. Aí eu desisti, mas por insistência da minha esposa, né, eu acabei pensando em outras coisas e escrevi, além das relações aí de nomes completos, que na verdade a gente fala nome, mas são prenomes, mas tem os sobrenomes também, nomes completos, e acabei fazendo aí escrevendo sobre outras coisas, como por exemplo, por que tantos erros no nome? Pois aí eu fico com uma dúvida, é na hora do cartorário que escreveu errado, ou é às vezes o pai, a mãe que não sabe falar o nome? Tudo isso aí. Como é que o senhor já viu na sua profissão aí? Aí é o seguinte, aí pode ser ignorância do escrivão, né? Ou do declarante, ou de ambos, porque os cartorários eram
escolhidos politicamente, não havia o que há hoje, né? Exames e concurso sério, né? Mas então, às vezes, tinha até escrivães semi-analfabetos, que até estrangeiro eu conheci, não conhecia a pessoa, mas trabalhei num cartório onde o escrivão era de origem do exterior, não vou dizer o que ele era para não ficar desagradável, né? Certo. Que raça ou que país que ele era. Mas então era assim. Hoje que tem exame psicotécnicos, reconhecimento da matéria, etc, etc. Não tem tempo, não. Tinha uma história, né, que muitos judeus foram para Portugal e a maioria desses nomes aí, Ferreira, Oliveira, tudo, é de origem judaica, não é verdade? Oliveira, né, também tem essa história, né? Começou porque, na verdade, aqui no Brasil também, como a lei, só em 1928, que foi promulgada uma lei que exigia que se pusesse o nome do pai na criança. Uhum. Antigamente não, nasceu uma criança do sexo masculino de cor branca, recebeu o nome de Eduardo, que era o seu caso. Filho de fulano de tal, não tinha esse que nós chamamos de sobrenome. Certo. Né? Não colocava. E mesmo no casamento, a mulher não passava a se chamar o sobrenome do marido. Uhum. E não era não punha, não falava nada. Depois essa lei entrou em vigor se não me engano, maio de 1929, aí sim que o sobrenome completo da criança. Mas era assim, então como é que se distinguia um José do outro? José de Oliveira, o sujeito tinha uma plantação com algumas árvores lá de oliva, e assim, né? Que aconteceu. E também tem muita história engraçada de muitos italianos que quando desembarcaram no Brasil, eles tinham a grafia do nome deles na Itália, aqui no Brasil virou umas coisas estranhas. Por exemplo, eu conheci a família Lorenzetti lá de Lençóis Paulista. Sim, tem Lorenzetti com 2Z, Lorenzetti com 2T, Lorenzetti, quer dizer, e era no ramo da mesma família que aqui no Brasil, pela grafia se... Realmente é o seguinte, que no Brasil o pedido feito pelo escrivão hoje dos documentos de quem vem registrar, o pedido é obrigatório. Antigamente não, o sujeito chegava e ninguém pedia documento, declarava. Então o escrivão, às vezes meio surdo, como eu conto em alguns casos, tem até piada, que às vezes não são nem piadas, são caso verídico tem mesmo. Histórias e histórias aí, né? Mas tem muitas histórias verdadeiras que eu presenciei e tal. Então a pessoa não tinha documento, o que o escrivão entendia, colocava, né? Então consta do livro alguns desses nomes, que no momento não vou me lembrar, porque são muitos nomes, mas... De nomes estranhos, quanto que o senhor, esse livro traz? É a segunda edição já, né? Bom, considerando os nomes, os prenomes, né, que a gente fala nome, na verdade é prenome. Por exemplo, o seu nome não é Eduardo, é Magalhães. Magalhães, O meu não é Osni, mas aqui comumente no Brasil se fala o nome, o Osni, seria Neves, certo. E você é Magalhães. Né? Então acontecia muito disso. A pessoa chegava sem documento, e o escrivão, às vezes surdo ou também semi-analfabeto, e punha do jeito que entendia. Agora, eu abri o livro em qualquer página, tá? Tá, ok. É brincadeira isso aqui, a gente lendo não acredita, o senhor garante que é verdade. Eu garanto porque eu tenho lá a fonte, né? Guardada em casa, que eu não posso pôr no livro, claro. Antônio morrendo das dores. Isso existe mesmo? Isso Antônio aí, morrendo das dores. Isso aí está, salvo engano, na relação de uma lista do INSS antigo, né? Certo, hoje INPS, provavelmente da década de 50, se não me engano. E é verdade, tanto é que eu coloquei, é uma coisa pública, eu coloquei aí a lista do INSS, e além de outros sites aí da Justiça que eu peguei, em relação de outros cartórios, amigos, colegas de São Paulo que me deram. Tem inclusive que é meu parente aqui, ó. O Deus quer Magalhães Mota, não é Morta, é Mota, né? Mota.
realmente. Aliás, tem acho que 2 deuses aí, só que eu encontrei. Jesus tem muito. Jesus tem muito. Tem Deus Magda Silva e esse Deus que é Magalhães Mota. Isso. Desencio Pelo amor de Deus. Ah, não, é que é brincadeira. Desencio Faverencio de 85. Tá escrito lá no INSS. Eu não tenho culpa. A gente fala do bullying, mas já o próprio pai já fazia com o bullying com o filho, uma filha. É verdade, Graciola Rodela Dálio, Gigli Catabrita. Ah, não. Ilegível e inelegível. Uma pessoa que seja mãe de botar o nome de filho. Ilegível e inelegível. Não dava para saber o que era. Não dava para ler. O cara colocou um negócio. Você cuidado e lendo aí aleatoriamente, você já se dá com o nome palavrão, hein? Tem nome com palavrão também? Opa, se tem não muito. Pode falar no horário, que é muito cedo para falar palavrão ainda. Não, eu nem falaria, mas. Mas tem o caso da Maria Humilde, né? Mas tem a Maria Máquina, Maria Panela. Maria Passa cantando e por aí vai, né? É inacreditável, é uma leitura realmente bastante interessante. O que é bacana do livro também, né? É que o senhor colocou aqui também, além dos nomes curiosos aqui, uma lista muito grande de nomes aí para quem hoje tem mamãe e papai que fica, não sei o que eu vou colocar no meu nome. O senhor também no final do livro coloca os nomes que são nomes e pronomes bíblicos, né? Os bíblicos mais usados no Brasil, porque se for por todos os bíblicos, tem milhares e milhares, né? Ficaria igual o apóstolo São João falou, dos milagres de Cristo, se fosse contar todos, não caberiam nos livros, né? De tantos que foram. Deixa eu fazer uma referência aqui, porque na verdade nós temos aqui nos nomes bíblicos o Daniel, que aliás é que o nosso colega de trabalho. Sim, o Daniel é o nome hebraico, não sei se você sabia, né, Daniel? Sabia? É hebraico o seu nome, ele quer dizer Deus é meu juiz. E, além disso, no livro traz inclusive a referência bíblica, né? Eu pus a referência bíblica porque às vezes a pessoa gostaria de saber a história do seu nome e vai encontrar na Bíblia, né, também. Não é ler um livro evangelístico, viu? Pode alguém no começo pensar, porque na verdade tem um item aí, você pode ver aí no índice, que está aí logo no começo. O valor e o porquê do nome. Que eu citei bastante a Bíblia porque é o livro que mais defende o nome, quer que o homem tenha um nome bom e honre o nome do pai e tal, né? O senhor Osni, uma coisa que acontece também, eu estive visitando o Nordeste, o pessoal do Nordeste é uma criatividade que dá de 10-0 aqui no pessoal do Sul, né? Eles fazem uma junção de nomes lá que... olha, por Deus mesmo, hein? Eu acho que eu penso que é regional, né? É que tem também outros lugares, mesmo aqui do Sul e tal, por causa da influência estrangeira também tem. Mas falar em Nordeste, há pouco tempo saiu na televisão, a família, chama Xerox, outra Autenticada, né? Há poucos dias saiu de novo, e a fotocópia. O pai queria o nome dos filhos bem diferente, ele chegou no cartório e leu lá. Documento Xerox, tinha o preço lá. Xerox, ninguém vai pôr filho no nome de Xerox, vou pôr para ficar diferente. Depois nasceu a menina, ele foi lá, falou, autenticado tanto. Depois autenticada. E a fotocópia. Agora, essa autenticada, há poucos dias apareceu na televisão que eu estava vendo. Ela mudou o nome agora, que ela é uma cantora ficando famosa, gospel. E eu não me lembro o nome que ela trocou. Pode ser até que seja mais feio que esse, eu não me lembro. Mas não contaram nessa entrevista que a fotocópia tem um filho que chama Carimbo. Então tá tudo em casa, né? Tudo em casa. O pai acho que era escrivão. Pra gente finalizar, eu sei que é difícil você escolher um nome, mas quais os nomes que o senhor falou? Esses aqui, esses são os campeões, esse aqui tá no top 5, vamos dizer assim. Tirando esses que você quis dizer, mas não disse, os aí que a gente nem pode dizer, eu poderia citar aqui um que ficou muito conhecido. Aliás, alguns, por exemplo, Mijardina, que eu encontrei, Circuncisão, e aliás com 2 S e Z no final. Esse está aqui em Bauru, não nasceu chique, aqui, mas tem num cartório aqui em Bauru. E o Tosperica Gerja, esse aí é conhecidíssimo, que tem aparecido sempre, que é uma homenagem que o pai prestou ao
Tos de Tostão, P de Pelé, Ri de Rivelino, K de Carlos Alberto, G de Gerson e Já de Jairzinho. Tospericagésia. E agora há poucos dias, logo depois que eu lancei a segunda edição, um amigo me falou, havia um nome que você não pode botar no seu livro, acho. Como é que chama? Tospericagésia Júnior. O sujeito ainda pôs o nome no filho, porque ele falou, sozinho que sem nome eu não fico. Vou botar um Júnior aqui, deve ser isso, né? Mas para não falar outros besteirentos aqui. Esse aí realmente. Então eu estou me lembrando desse. É muito bom. Seu Osni, obrigado. Pois viu? não. O seu Osni, inclusive, tem uma página também no Facebook, né? Se você quiser lá conferir também, lá dá para achar. O Facebook, osni.livro ou então osni.machado Neves, lá você encontra também o seu Osni.